Módulo Voz, exercícios. Agora a gente vai juntar tudo que a gente viu até agora. Eu vou dar um exemplo, explicar direitinho como é que eu fiz e depois você vai experimentar em casa. Eu vou dar alguns exercícios específicos, mas a ideia é como que a gente junta tudo que a gente viu. Eu vou começar com uma frase. Era uma vez uma bruxa que morava no rio. Essa é a nossa frase. E aí a gente vai experimentar essa frase, como que a gente junta todos esses elementos de voz. Lembrando, isso tudo que a gente viu é a forma com que a gente conta a história. É importante essa forma para a gente dar ênfase no conteúdo. E aí a escolha do conteúdo, enfim, isso a gente já viu no módulo teórico. A história que você gostou, o que ela diz, enfim. Então agora a gente vai utilizar esses elementos da voz para dar ênfase nesse conteúdo. Lembrando também, às vezes não precisa reforçar, às vezes você pode contradizer, enfim, e aí esse é o bacana de você experimentar esses diferentes elementos da voz, tá? Então vamos lá. Havia certa vez uma bruxa que morava no rio. Essa é a nossa frase. O que essa bruxa é? Ela é boa? Ela é má? Esse rio onde ela mora, ele é um rio bonito? Ele é um pântano? O que é? Entendendo então, esse conteúdo a gente vai criar. Vamos pensar então que ela é uma bruxa má e esse rio ele não é muito bonito. Havia certa vez uma bruxa que morava no rio. Então vamos lá. Por cada um dos elementos. Eu começo primeiro com um volume um pouco menos intenso, para dar uma sensação um pouco de suspense. Havia certa vez uma bruxa. E aí eu enfatizo a bruxa, então eu consigo aumentar um pouquinho só o meu volume. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. E aí, então, eu tenho os dois elementos em destaque a partir do volume, a bruxa e o rio. Esses são os elementos essenciais da minha história. E agora, então, com a altura. Eu estou no grave. O grave também ele contribui com esse volume um pouco menos intenso. Havia certa vez uma bruxa. E aí eu caio aqui para o grave um pouco maior na bruxa. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Os dois são iguais, você vê a bruxa e o rio. Eles são iguais porque os dois têm total importância nessa história. E os dois também são macabros. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Questão do timbre. Eu fico um pouco mais no metálico, mas eu ainda uso um pouco do pleno e um pouquinho só de peito. Perceba, isso permite com que o meu som saia um pouco mais aerado, o metálico. O pleno permite que eu tenha um pouco mais de controle ao longo da história, porque eu vou mudar. E esse peito, ele me ajuda a manter sempre um pouco mais grave. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. E o ritmo? Então a gente vê que tem uma cadência, pausa, cadência. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Assim a gente construiu, então, a nossa forma vocal para essa história. É claro que eu posso também experimentar o contrário. Ela é uma bruxa boa e o rio é maravilhoso. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Perceba, é quase o contrário do que eu falei antes. O meu volume, ele é mais intenso. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Ele, então, o volume ele é mais intenso. A altura, então, ela também é mais alta, eu estou mais para os agudos. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. E é claro que isso altera a minha expressão, eu também estou mais feliz, isso tem a ver com o corpo que a gente vai ver depois. A cadência ainda é a mesma, a pausa ainda é. Mas esses dois primeiros elementos de volume e altura já alteram a nossa história. E o timbre? Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Eu fiquei toda no pleno. Aí você vai experimentando, pega a frase, monta do jeito que você quiser para ver o que você quer contar com essa história. A minha dica, começa primeiro com frases, vai experimentando alguns elementos específicos. E se por acaso eu alongar a bruxa no mais sombrio? Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio e encurtar o rio. Ou então você está no feliz e aí eu encurto um pouco o início e alongo um pouco o final. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Vai experimentando. Experimenta a alteração de altura, de volume, de timbre, do jeito que você quiser. Se eu contar, por exemplo, a bruxa no anasalado.
Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Veja o que acontece. Se eu, por exemplo, começar a minha história de peito, só no timbre do peito. Havia certa vez uma bruxa que morava na beira do rio. Experimenta cada um dos elementos isolado e depois vai brincando com eles, juntando do jeito que você achar melhor pro que você quer contar. Eu espero que tenha ajudado. Esse é o fim do nosso módulo de voz. Eu sei que você já sabe fazer tudo isso. Agora imagina juntando com o corpo. Fica ligado que o próximo módulo é exatamente isso. Curte, compartilha. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias.